O número de casos de malária no mundo voltou a subir depois de um período de declínio. A doença é causada por parasitas transmitidos pelo mosquito Anopheles. Se não for tratada de forma adequada, a infecção aguda pode gerar complicações graves, até a morte. 219 milhões de pessoas contraíram a doença em 2017. 435 mil morreram, mais de 90% na África. Esse é o segundo ano consecutivo em que o Relatório Mundial da Malária revela um aumento. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, o crescimento no Brasil em relação a 2016 foi de 84%. Malária, esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o médico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Ele que é coordenador do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Tratamento em Malária da Fiocruz. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima, obrigado pelo convite da Fase TV, é um prazer estar aqui com vocês. Como a malária se manifesta no nosso organismo a partir da picadinha do mosquito? Eu vou me permitir explicar um pouquinho mais sobre a malária para a gente entender por que ela se manifesta, como ela se manifesta. Mas é preciso dizer que a malária é uma doença causada por um parasito, por um protozoário, ou seja, por um parasito pequenininho de uma célula só, e essa célula é necessariamente um parasito intracelular obrigatório. Então ele vive muito pouco no nosso organismo, fora de células. E quais são as células nas quais ele vive? O hepatócito, a célula hepática, as células do fígado, e as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos. Essa doença é causada pela picada de um inseto. É um mosquitinho, Anopheles, e é a fêmea desse Anopheles que precisa de um repasto sanguíneo para poder fazer oviposição, para poder botar ovinhos e ter outros mosquitinhos. Então, ou seja, esse parasita, ele precisa do mosquito para conseguir se... Então o parasito, ele tem na verdade dois ciclos, um ciclo sexuado no mosquito e um ciclo assexuado no vetor, no hospedeiro vertebrado, que pode ser o homem e vários outros animais. As espécies, existe uma especificidade de espécie. Então, uma espécie que causa malária em aves não causa malária em mamíferos. A que causa em humanos não causa em porco-espinho. Então, existe uma especificidade. No nosso caso, nós temos, grosso modo, 5 espécies. Hoje nós estamos falando de 7 espécies que causam malária no homem. Esse parasito, uma vez que ele é injetado pela picada do mosquito, da fêmea do mosquito Anopheles, ele ganha muito rapidamente o fígado. Ele fica muito pouquinho tempo no sangue e ele ganha o fígado, onde ele vai passar por um período de incubação. Mais recentemente, a gente descobriu que esse período de incubação no fígado pode ser também na pele, na própria pele, onde ele também pode se desenvolver nas mesmas formas que ele se desenvolve no fígado, e depois de um certo tempo ele vai liberar célulazinhas numa outra forma. O parasito vai evoluindo com formas diferentes. Uma outra forma, que é uma forma que chama merozoito, que sai ou da pele ou do fígado e vai para o sangue. E essa forma é capaz de infectar glóbulos vermelhos. Uma vez que ela infecta os glóbulos vermelhos, ela tem um ciclo de desenvolvimento no interior do glóbulo vermelho. É um ciclo que tem 48 ou 72 horas. Ou seja, ele pula um dia, e a gente chama de malária terçã, ela é no dia 1 ou no dia 3, ou malária quartã, que ela é no dia 1 e no dia 4. Não é porque ela pula 4 dias, nem porque ela pula 3 dias, é porque ela pula 2 dias e é no dia 4, e ela pula 1 dia e é no dia 3. Então, essa manifestação principal se deve a esse ciclo que se completa, e quando ele se completa, os glóbulos vermelhos, que estão cheinhos de parasitos, se rompem. E essa ruptura acontece de forma relativamente sincronizada, e existe uma periodicidade, que é essa que eu falei, de 48 ou 72 horas, e essa ruptura causa um episódio um pouco toxêmico, um pouco como se o indivíduo tivesse em septicemia. Então ele tem febres, calafrios, uma dor de cabeça muito grande, e tem sudorese. Depois dessa crise de febre e de calafrios, ele tem uma sudorese e uma prostração muito grande. E ele pode ficar relativamente assintomático, quer dizer, sem sintomas, relativamente bem, até uma próxima crise. E esse ciclo é que explica também por que a febre ela é intermitente, né? A pessoa tem febre num dia, não tem no outro, né? Isso. Isso é uma característica do Isso é uma característica importantíssima. Quer dizer, ninguém diante de uma crise de febre com periodicidade terçã ou quartã
pode deixar de pensar em malária. Mas uma coisa, vamos dizer assim, um fator complicador é que ela nem sempre se apresenta nesse ciclo direitinho, tão bonitinho, de febre dia 1 e dia 3 ou dia 1 e dia 4. Pode acontecer no início, sobretudo, da instalação do processo febril, dela ser febre diária. Então, é muito importante que o médico ou o pessoal de saúde evoque, considere a possibilidade do diagnóstico de malária diante de um paciente febril que veio de uma área endêmica. Isso é fundamental, porque isso pode salvar a vida. Eu queria acrescentar que a malária no Brasil, ela é causada, eu falei que nós temos praticamente 7 tipos hoje de malária. E esses 7 tipos, na verdade, se traduzem por 3 no Brasil. Um bastante particular, é uma malária que a gente chama de zoonótica, é uma malária que só existe na região da Serra da Mata Atlântica e é uma malária que intercambeia, aparentemente, do macaco para o homem. A gente não sabe ainda se passa do homem para homem, nem do homem para o macaco, mas do homem entrando na floresta tem chance de se contaminar. Ela é uma malária muito benigna, não é razão de preocupação maior e ela é uma malária muito pouco frequente. Ela só se vê nessas localidades no Rio, no São Paulo, Espírito Santo, Paraná. Nossa região essa aqui. região aqui, Minas. Então, esse é um tipo de malária. Ele é muito pouco frequente comparado com os outros. Quais são os outros? O Vivax, que é o plasmódio que explica 90% da malária brasileira. Que é o da Amazônia, né? Que é o da Amazônia. Existe um outro também, que é o plasmódio falciparum, que explica cerca de 10% da malária brasileira. Esse falciparum tem uma particularidade, é que ele é um plasmódio letal. Se você não tratar um indivíduo, e se ele não tiver imunidade, que provavelmente não vai ter, ele pode e vai ou deve evoluir para a morte. Então, isso quer dizer que qualquer crise de malária, sobretudo porque no início você não sabe qual é a espécie que está causando a malária, e ela não tem clinicamente sintomatologia que me permita fazer a diferença dessa ou para aquela. Então, em princípio, uma crise de malária ou uma crise febril de alguém que está vindo de uma área endêmica de malária é uma emergência médica e nós temos que tratar rapidamente, porque tem toda a diferença entre tratar uma malária oportunamente, rapidamente, ou atrasar. E para você ter uma ideia do que isso que eu estou te dizendo representa, os cálculos do Ministério da Saúde hoje apontam para o seguinte: se a sua malária for diagnosticada, não é onde ela foi contraída, se ela for diagnosticada fora da Amazônia, onde nós temos todos os recursos, não é? Isso inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, e muito mais recursos do que na Amazônia, as chances de você morrer são 200 vezes maior do que se ela for diagnosticada, não importa em qual fundo pantanoso da Amazônia. Porque lá, como ela é muito frequente, qualquer pessoa, inclusive o porteiro do posto de saúde, considera o diagnóstico, que nós não consideramos. Não é uma questão de frequência, não é uma questão de incompetência. Quando a pessoa chega no hospital, no pronto-socorro, não há uma associação com a malária, né? Exatamente isso. Vai pensar em outras doenças que provocam isso, exatamente isso. Então, Fátima, por exemplo, uma colega nossa calculou as chances de um médico sentado num pronto atendimento de um grande hospital geral de Bom Sucesso, um hospital geral federal, na beira da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, se um médico atendendo no pronto atendimento, a chance dele ter um paciente com leucemia aguda no pronto atendimento é cerca de 40 vezes maior do que ter um paciente com malária. Se for com... É a última coisa que o médico vai pensar, né? Então ele não pensa necessariamente e pode não pensar. E às vezes, Fátima, ele não pensa, mesmo o paciente, que não é necessariamente uma pessoa, vamos dizer assim, habituada à questão da malária, mas ela teve, suponhamos, em Moçambique, ouviu falar, sabe que aquela doença é endêmica na região, sabe que aquele, de fato, é um risco, e chega e muitas vezes diz ao médico: doutor, eu tive em Moçambique, não pode ser malária? E frequentemente, infelizmente, os colegas não especialistas dizem: não, eu sou médico, sou eu, a senhora está com dengue. E nós temos, não é tão raro assim, e recorrentemente, pacientes que vão ao óbito, que morrem, porque quando chegam a nós, chegam tardiamente demais e às vezes não dá mais. É uma questão de progressão geométrica, o número de hemácias parasitadas. Então, a chance de você salvar um indivíduo que está, às vezes, com metade das hemácias... eu nunca tinha visto isso, até ver, de fato, uma senhora que chegou no Dia Internacional da Mulher, acho que em 2015, ou 2005, perdão, ela chegou no hospital, andando e se sentindo muito mal, e fizeram
coleta de sangue na pontinha do dedo, é uma picadinha que dói, e nessa hora ela desmaiou. Ela não desmaiou, na verdade. Esse estímulo foi suficiente para ela entrar em coma, porque ela tinha mais de 50% dos glóbulos vermelhos parasitados e ela não acordou mais. Foi tratada imediatamente com os recursos mais modernos que nós temos e ela, que na verdade é uma droga muito antiga, mas com via endovenosa, tratamento imediato e medidas suportivas de tratamento intensivo, e ela morreu no dia seguinte. Ou seja, o exame para diagnosticar é muito simples, né? Uma picadinha no dedo, né? É muito simples. Mas você tem toda a razão que a questão é você pensar no diagnóstico, né? Por que o Dr. House é uma série que todo mundo gosta, todo mundo acha bacana? Porque ele está acostumado a pensar no diagnóstico que ninguém pensa. E malária já foi um que passou lá como um diagnóstico raro, porque justamente em Washington ou no Rio de Janeiro não são doenças frequentes. Por isso também é importante o paciente falar onde esteve, né? Para levantar essa suspeita, né? Inclusive, na nossa região aqui em Petrópolis, as matas, elas têm o mosquito que transmite a malária, né? Isso. Já foram registrados 5 casos no ano passado, não é isso? Acho que bem mais. Mas a verdade é que é preciso dizer que o mosquito que existem aqui é um mosquito bem diferente do mosquito que justifica a malária na Amazônia. Só para você ter uma ideia como é que é essa distribuição, nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, como superfície territorial. Desses, 60% mais ou menos estão na Amazônia, que tem 13% da população. E 99, alguma coisa, varia de ano para ano, % dos casos de malária. Tá certo? Todo esse território, cerca de 80% dele, é a área que a gente chama de receptiva para malária. Por quê? Porque tem mosquito. Tá certo? O mosquito mais comum e melhor transmissor de malária no nosso meio chama Anopheles, como eu falei, darlinge. É uma espécie que transmite bastante bem para o homem. Ela não pica só no homem, pica em outros animais também, mas é o mais antropofílico, é o que mais gosta de picar humanos de todos os mosquitos. Outros, dependendo da dificuldade, pode picar em humanos e em outras espécies. Né? Imagina, você pode não gostar de ovo frito, mas se não tiver outra coisa para comer, depois de 3 dias, você talvez reconsidere os seus gostos. Né? Apareceu um humano lá dando sopa na Ele floresta. Vai lá, tá certo? Então, esse contato é feito, sobretudo, pelo Anopheles darlinge. Esse que você evocou é um Anopheles também. Na verdade, a gente chama de Anopheles kertésia. É um tipo diferente. Ele não dá na água parada, limpa e sombreada, onde o Anopheles darlinge dá. Ele dá naquele ventrículo da bromélia. Essas bromélias que tem tantas nos limites encarpados na nossa costa, né? E nas árvores, muito comum da Mata Atlântica, é onde se passa a criação, são os criadores do Anopheles kertésia, que é o melhor mosquito para transmitir esse plasmodium que a gente chama de símio, que é o plasmodium do macaco, e agora a gente sabe que causa malária em humanos também. Eu também ajuntaria uma questão importante, é que o Anopheles darlinge ele tem um horário de preferência para picar. Ele não é que nem o mosquito da dengue, que pica o dia inteiro. O mosquito da malária, ele é um mosquito que pica no entardecer, nas primeiras horas do entardecer, até as primeiras horas da manhã, com pico nas primeiras horas da madrugada. Então, se você fizer uma viagem à Amazônia com seu marido, a pior ideia é um happy hour na beira do rio, tomando um drink ali na beira do Igarapé, porque é a hora que você vai pegar malária. Então, essa hora é a hora que a gente deve se proteger. Tem as medidas de proteção individual, uso de repelente, roupa de manga comprida, janelas teladas nas casas, ar-condicionado, isso tudo protege o visitante, vamos dizer assim. E o autóctone, ele tem que ter uma proteção melhor. Não vamos imaginar que o indivíduo pobre que vive em populações ribeirinhas usa repelente ou se protege dessas coisas, até porque esse é o horário que ele está voltando de trabalho. Mas uma ferramenta fundamental é o que se chama de mosquiteiro impregnado, que tem sido uma arma poderosa, recente, muito na África. Isso tem salvado muitas vidas, sobretudo de crianças e crianças abaixo de 5 anos, que é a faixa mais vulnerável à malária. A maior mortalidade é de crianças abaixo de 5 anos, porque o sistema imune delas está bem imaturo, então elas são muito vulneráveis
a infecção pelo parasito da malária. Então, essa forma de proteção é uma forma bastante protetora para a família, sobretudo de populações de baixa renda e sobretudo para as crianças que dormem embaixo desse mosquiteiro, que além de ter uma forma certa de colocar, se você colocar com um pouquinho assim do chão, vira ao contrário, uma armadilha e dorme você junto com todos os mosquitos ali dentro. Então tem que ser encostando no chão, totalmente sem nenhum buraquinho, e impregnada com inseticidas que são os menos tóxicos para o homem. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a falar de malária. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre malária. Nosso convidado é o médico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Ele que é o coordenador do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Tratamento em Malária da Fiocruz. Vamos falar um pouquinho do tratamento? Como é que é feito o tratamento? Depende do tipo do parasito. Quanto tempo dura também? A gente, na verdade, sabe tratar a malária há muito tempo. Ela não é uma doença preocupante, de novo, se o diagnóstico e o tratamento são feitos oportunamente, bem rapidamente. Quanto mais rapidamente, menor a chance de evolução para qualquer forma de complicação da doença. Eu disse que no nosso país, nós temos 10% dos casos causados por um parasito que pode levar à morte. Esse parasito, entretanto, no mundo, graças à enorme frequência dele na África, é o mais comum. Esse parasito que mata, infelizmente, explica 90% da malária no mundo, enquanto que no nosso país e na América do Sul, de uma maneira geral, ele não passa de 20% dos casos em alguns países da América do Sul. Bom, eles têm tratamento diferente e têm urgências, correspondem a urgências médicas de forma diferente. Grosso modo, o tratamento é bastante curto e ele pode precisar ser feito por via, inclusive, parenteral, quer dizer, por injeção intramuscular ou endovenosa, nos casos mais graves, e se não, ele é um tratamento que se toma por via oral e o sujeito está livre do tratamento em 3 ou 4 dias. Então, esse não é o problema maior, a não ser no caso da malária, que é a menos grave e a mais comum no nosso meio. Infelizmente, nessa forma mais frequente no nosso meio, Plasmodium vivax, alguns poucos parasitos, em vez de irem direto para a circulação, para criar o ciclo, que é esse que justifica e explica o ciclo febril, não é? Ele fica no fígado, numa forma dormente, a gente chama de hipnozoíta. Esse hipnozoíta precisa ser tratado também, porque ele não dá nenhum sintoma, mas quando ele acordar, ele vai dar uma nova crise de malária nesse indivíduo. Então nós temos que tratar porque, na verdade, a nossa avaliação, isso não é muito fácil de fazer, porque a malária é frequente onde ela existe. Então, onde ela existe, eu não tenho como estimar direito que percentual da malária é causada por essas formas tardias, porque, como ela existe, tem reinfecção. Então, não é muito fácil diagnosticar. Mas os estudos feitos em pacientes que chegam da área onde ele contraiu malária e ficam numa região como o Rio de Janeiro, onde a reinfecção não é possível, parecem mostrar que a chance dessa malária recair vai de 25% a 40%. Então a gente teria até 40% dos casos totais de malária que a gente registra por essa espécie, Plasmodium vivax, no Brasil, devidos à recaída. Então é importante que a gente trate. E esse tratamento demora mais. Esse tratamento é um tratamento que a gente faz em 7 dias, ou a forma tradicional, em vez de tomar a dose dupla por 7 dias, toma a dose normal por 14 dias. E aí nós introduzimos um risco no tratamento, que é a falta de adesão. O sujeito se sente bem, não quer continuar tomando o remédio e para. Então não é um incidente pouco usual. O outro risco é que, embora esse tratamento seja fácil, e a gente saiba tratar há muito tempo,
os parasitos desenvolveram, tal qual as bactérias aos antibióticos, resistência às drogas. Então, a gente evita usar drogas sem associação e abandona as drogas para as quais o parasito se mostrou resistente. Então, a gente tem muita preocupação de, por exemplo, eliminar o Plasmodium falciparum do Brasil, que é essa forma que mata ainda por cima, porque a gente tem medo de que se instale no Brasil a forma resistente à droga que chama os derivados da artemisinina, que é uma droga, na verdade, chinesa, que tem mais de 2.000 anos, mas foi sintetizada há algumas décadas, deu um prêmio Nobel há um ano ou dois, para alguns médicos que desenvolveram drogas antiparasitárias, inclusive essa médica chinesa, e a gente, para poupá-la, usa sempre em associação com outras drogas antimaláricas. Então, eu te falei ainda há pouco da questão do mosquiteiro impregnado, que é uma forma impactante, eficiente de prevenção, mas nós temos também uma outra forma de lutar contra a malária, que são as drogas. Hoje nós temos drogas muito poderosas, que são essas associações, contra as quais não existe resistência ainda, portanto, isso corresponde a duas das 3 ferramentas que representam o arsenal que nós temos hoje para termos a pretensão, uma pretensão que surgiu por volta do ano 2000, de erradicar a malária do mundo. Eu diria que não deixa de ser um sonho, né? Mas acho que é importante que a gente o persiga, né? E esse sonho, eu preciso dizer que só é possível porque nós temos essas ferramentas. Eu falei 2 e tem uma terceira. Você falou ainda há pouco, Fátima, do diagnóstico. O diagnóstico é muito simples, mas ele requer um parasitoscopista, um técnico que saiba olhar no microscópio uma gota de sangue e ver se tem parasito, tá certo? Isso não é tão evidente. Tem muita gente treinada na região amazônica e isso é oferecido gratuitamente e em larga escala para a população da Amazônia. Isso não é um problema. Nós temos 808 municípios na Amazônia e cerca de 4.000 postos de saúde que atendem, diagnosticam e tratam gratuitamente um caso de malária, tá certo? Mas eu tenho que ter o técnico treinado. E lá onde tem muita malária, o treino é normal. É muito difícil manter um indivíduo treinado aqui, por exemplo, porque ele pode ver 2 casos de malária no ano. Então, como é que eu vou manter ele atualizado e treinado com os olhos, uma acuidade boa para fazer o diagnóstico do parasito? Não é fácil. Então, e por outro lado, tem áreas, mesmo na Amazônia, mesmo considerando que tem 4.000 postos, tem áreas muito longínquas. Você só chega de canoa depois de andar um dia inteiro. Essa área é difícil botar um microscopista e um posto de saúde, não é? Eu tenho que trabalhar com agentes comunitários, com agentes de saúde da própria população. E eu não vou conseguir treiná-lo como um microscopista. Então, o que a gente tem como recurso? Que é o terceiro deles. São testes de diagnóstico rápido, igualzinho ao teste de gravidez. A diferença é que você vai ter que fazer uma gotinha, tirar uma gotinha de sangue, tá certo? Mas isso como não... tira para diabetes, Como né? tira para diabetes, tá certo? Então não é um diagnóstico difícil. Ele, como é um diagnóstico pouco sofisticado, ele também não é muito sensível, mas ele é bastante específico. E numa região onde a malária é comum, o que a gente espera sempre é que o indivíduo saiba que ele pode estar com malária e mesmo o teste não dando positivo logo, a gente diz, repete amanhã, volta para fazer. Então a gente consegue com esse arsenal prevenir a malária através dos mosquiteiros impregnados, diagnosticar a malária através de testes que aumentam a capacidade diagnóstica da microscopia, que é o método de ouro, o método de referência, e terceiro, eu tenho drogas muito efetivas contra as quais a gente não tem resistência. Uma das grandes dificuldades em relação à malária é que ela não imuniza a pessoa. Quem teve malária uma vez pode ter outra e outra e outra, do mesmo tipo, inclusive, né? Isso. Então, a dificuldade, justamente, eu diria assim, a gente não sabe, os imunologistas não sabem vacinar contra as doenças para as quais a natureza não providencia imunidade. Então, a natureza sabe vacinar muito rapidamente contra sarampo, cachumba, rubéola, todas as doenças comuns, as viroses comuns da infância, a gente aprendeu também. Bastou inativar o vírus ou atenuar o vírus e a gente consegue simular, não é, sob o ponto de vista imunológico, o mesmo efeito da doença. Eu não causo a doença, mas causo a imunização. No caso da malária, nós temos primeiro um parasito, um agente patogênico, um micróbio, que é extremamente diverso sob o ponto de vista de constituição dele.
Os tijolinhos deles são muito numerosos, de cores e formas muito diferentes. Além disso, que já é um complicador, alguns desses componentes, desses tijolinhos, têm efeitos nefastos na resposta imune. Eles causam um pouco de imunossupressão, ou eles exaurem a sua resposta imune de forma a que o seu sistema imune não fica pronto para responder de forma eficiente. Como se não bastasse, alguns desses tijolinhos, vamos dizer que o tijolinho H13, que está ali, que é diferente do B22, esse tijolinho aqui pode mutar ainda por cima. Quer dizer, mesmo que eu faça uma vacina que proteja contra todos esses tijolinhos, esse aqui pode variar entre o parasita que infectou você na Amazônia, em Coari, e o meu em Itapuã do Oeste. E mesmo mais ainda, com maiores chances de serem diferentes se for um parasito que venha da Ásia ou da África. Tá certo? Então, a vacina e a resposta imune tem que cobrir isso tudo. E ela não consegue ser tão eficiente se o parasito se portar de forma tão polimórfica, tão variada, tão rica, né? Então, esse é vamos dizer assim, é um dos obstáculos. Isso explica porque até hoje ainda não temos uma vacina eficaz. Tem 3 em teste aí, né? Mas não temos uma que realmente se diga essa é uma vacina que imuniza contra a malária. Nós não temos, você tem razão, tem algumas em teste, inclusive em humanos, algumas com resultados medianamente, eu até diria, sem querer ser nem descortês, nem pouco reconhecido com os colegas que trabalharam tanto para desenvolver essas vacinas, que funcionam mediocremente. Nós temos taxas de proteção de 35%. Isso, quando a gente aprende imunologia na escola, ou quando eu aprendi há muitos anos atrás, a gente considerava que a vacina contra a cólera, por exemplo, era uma vacina que não era eficiente, porque ela protegia só 50%. Então, era uma vacina que a gente reservava, e assim mesmo, para casos de epidemia. Então, você, se conseguir proteger metade de uma população exposta, num caso de epidemia, você estaria sendo de ajuda. No caso da malária, ela é muito pouco protetora. A argumentação que é dada para o uso dela, ainda assim, é que nós temos a maior parte da mortalidade causada pela malária são as populações ditas vulneráveis. Quem é vulnerável? Eu e você, por exemplo. Se a gente não tem imunidade, não temos, porque nós não vivemos expostos ao risco da infecção, nós somos vulneráveis. Então, os turistas, os militares são vulneráveis, tá certo? Eles têm que tomar muito cuidado, porque eles podem ter malária gravíssima. Quem mais? E o indivíduo autóctone, justamente, que vive exposto? Não, esse não. Esse não é uma população de risco. Mas ninguém é, sim. Quem é nessa população? As crianças, sobretudo as abaixo de 5 anos, e as mulheres grávidas. Tá certo? Então, essa população-alvo, e sobretudo as crianças, você pode imaginar o percentual de crianças nas populações de baixo nível econômico-social, em países endêmicos, pobres, na Ásia e na África, é um percentual muito grande e são, portanto, um alvo importante para a imunização. Então, o que a gente diz é que se ela estiver matando 500 mil, fazendo 500 mil de mortos por ano, que é o que se estima, 435 mil mortos, é a estimativa que a Organização Mundial da Saúde fez para o ano de 2017, a vacina poderia ajudar a vacina protegendo em 35%, estaria salvando vidas. Um grande contingente de crianças. Isso ninguém pode discordar. Mas ela não é, vamos dizer assim, uma vacina eficiente, como, na verdade, a doença também não é eficiente sob o ponto de vista vacinal. O que os imunologistas, nós imunologistas, arrogantemente pretendemos, ou com o que nós sonhamos? Sermos melhores do que a natureza. Que a gente consiga isolar desse conjunto de substâncias, de tijolinhos, de antígenos, a gente diz, do parasito, quais são aqueles que são os mais importantes para gerar uma resposta potente e funcional. Porque não basta ela ser potente, tá certo? Você sabe que você faz o diagnóstico de AIDS, por exemplo, com uma sorologia para HIV, não é? Quer dizer que você tem anticorpo contra HIV. Aí você não está protegido? Não, não está. São anticorpos que a gente chama de testemunhos. São sinais que você foi infectado. Não significa que você está protegido. Da mesma maneira, a malária. Uma crise de malária ou uma vacinação pode gerar uma potente resposta imune e ela não ser protetora. Então nós temos que gerar uma resposta que seja protetora. E isso a gente espera fazer identificando
quais são as substâncias que podem proteger e quais são, eventualmente, é um outro ramo da vacinologia, os adjuvantes que a gente pode usar para melhorar a eficiência da resposta imune que a gente ousa gerar. De qualquer forma, essas vacinas estão em teste ainda, Elas estão em né? testes ainda. Hoje o caminho é a prevenção e, aliás, a prevenção é o melhor caminho mesmo, A prevenção é o melhor caminho. Mesmo fora da Amazônia, área de cachoeira, é bom e com bastante repelente, né? Lógico, levar o repelente, reaplicar de acordo com as instruções do fabricante, roupa coberta tanto quanto possível, roupa fresca, mas a gente não clara. tem esse costume, né? Não no tem calor... esse costume, mas tem que botar. E não é à toa que os árabes no deserto usam roupa fechada até o pé, né? Porque mantém também a nossa temperatura. E o uso de repelente mesmo por cima da roupa, mesmo no cabelo, e não é para botar que nem perfume, não, né? É para botar mesmo, cobrir a superfície. Dormir em casa com janela telada, não é? Evitar os horários de maior exposição ao mosquito, que eu falei são final da tarde, madrugada, até de manhã, horas, né? E sabendo que de meia-noite às 5 da manhã você é o prato principal da noite. Não pense que você está protegido. Esse não é um horário para você estar exposto. É a parte mais perigosa. A transmissão é praticamente nenhuma a partir das 8 horas da manhã, comparado com esse momento. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre malária. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre malária. Nosso convidado é o médico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Ele que é o coordenador do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Tratamento em Malária da Fiocruz. Você é responsável por uma equipe que realiza uma série de pesquisas em relação à malária, né? Uma delas até que identificou um parasita que provoca doença em macacos, aqui na nossa região, né? E que também tem o potencial de infectar os humanos, né? Isso mesmo. Na verdade, esse trabalho foi realizado em colaboração com a equipe do Instituto Nacional de Infectologia, que é o Hospital de Doenças Infecciosas da Fiocruz. Nesse tempo, a equipe liderada pela doutora Patrícia Brasil começou a perceber que existia, desde 93 existe, nessas regiões todas do estado do Rio, de Mata Atlântica, de Serra de Mata Atlântica, casos esporádicos de uma malária que os microscopistas chamam de Plasmodium vivax, mas sempre relatam um certo desconforto quando dizem que é um Plasmodium vivax. Eles não é um vivax, mas sim, não é bem um não vivax. É bem isso, tal. Ele relata um profissional muito bem treinado relata que perceber pequenas diferenças. Essa malária também é uma malária bastante benigna clinicamente. Nunca houve um desses casos que necessitou ou requereu hospitalização. Nenhum deles evoluiu para forma grave, nenhum deles evoluiu para nenhuma forma de complicação e ele é só nessa região. Então, a equipe que trabalhava, tinha particularmente uma colega chamada Daniele Pina, que hoje trabalha conosco e é uma enfermeira doutora que tem um número que a gente chama de malária fone e atende a população. Na verdade, extrapolou em muito o estado do Rio, ela atende para toda a extra-Amazônia e às vezes para a Amazônia também. E no trabalho dela, ela pegava esses casos e ia na casa dessas pessoas que eram tratadas no hospital com esse tipo de malária e coletava sangue dos vizinhos, dos familiares, coletava mosquitos da região e a gente começou a alargar o espectro desse trabalho e a abrangência desse trabalho, até que em 2015 houve um surto. O número de casos registrados foi muito grande, aumentou em praticamente todos os lugares. Foi um ano particularmente quente, relativamente pouco chuvoso, e a população entrava na floresta para procurar o refresco das cachoeiras e se aproximou muito desses vetores e houve, de fato, um aumento bastante significativo do número de casos. A gente, então, descrevendo esses casos, que sempre foram considerados semelhantes ou comparáveis ao caso de Plasmodium vivax, tal qual a gente observa na região amazônica.
Mas a gente já sabia que é o mosquito que nasce nesse ventrículo da bromélia e que é um mosquito que pica igualmente macaco. Pica tão bem na copa das árvores quanto no chão e pica macaco também. Então a gente se fez a pergunta se não podia ser uma coisa que havia sido sugerida já por um malariologista brasileiro, publicado nos anos 60, que era justamente o primeiro caso que foi relatado de malária simiana. Eles não tinham, na época, o recurso que nós temos, que é fazer análise molecular do parasito para ter certeza que ele é tal ou qual espécie. E foi isso que foi feito, e quando nós fizemos isso, a nossa surpresa era que era o Plasmodium simium. Então a gente descreveu isso numa revista de muito grande impacto internacional, que chama Lancet, o Lancet Global Health, e houve uma grande, vamos dizer assim, atenção para essa nossa publicação, porque na verdade nós estamos descrevendo o 7º tipo de malária. A malária ela é causada, eu disse para vocês, por parasitos que têm grande especificidade de espécie. Então a malária é causada pelo parasito que causa a malária em humanos, só causa em humanos, e a que causa em répteis e não em aves e assim sucessivamente. Então a gente tinha 4 tipos de malária que causavam malária em humanos. Tinha um tipo que tinha surgido na Malásia, que era o Plasmodium knowlesi, que era um plasmódio já conhecido como plasmódio de macaco, e que nos humanos estava causando uma malária muito grave. E a razão, que você agora já sabe, porque conhece o ciclo biológico, é que o parasito fazia aquele ciclo nas hemácias em 24 horas somente. Então, em 24 horas, ele estava multiplicando de novo, muito agressivo. E matou muita gente, até que eles desconfiaram que aquele parasito, que eles olhavam no microscópio e diziam que era um parasito chamado Plasmodium malariae, que a gente tem no Brasil, muito pouquinho mesmo, mas tem no Brasil, mas que não, é um plasmódio muito benigno. E como é que ele estava matando? Então eles foram fazer sequenciamento do genoma do parasito e perceberam que esse parasito era na verdade, o mesmo do macaco. Era o mesmo do macaco e era um plasmódio bastante virulento. Então tinham 5 espécies. Depois, uma outra espécie que se chama Cynomolge, que também é um parasito de macaco do Velho Mundo, tanto quanto o Knowles, que também infectava humanos. O nosso tinha uma particularidade. O nosso era um plasmódio de macaco do Novo Mundo. E a malária não surgiu em macacos do Novo Mundo. Tanto a malária do plasmódio, causada pelo Plasmodium falciparum, quanto a malária causada pelo Plasmodium vivax, e certamente os outros tipos, vieram dos macacos na África. Então vieram dos grandes macacos. O falciparum e o vivax, o falciparum hoje a gente sabe veio do gorila. Durante muito tempo a gente não conseguiu saber, porque a gente procurava no chimpanzé, que é o mais parecido conosco, a gente achava que o mais parecido com o falciparum tinha que ser no nossa espécie mais próxima, e procuramos muito tempo no chimpanzé sem achar, até acharmos no gorila. O vivax também veio do gorila, mas veio do chimpanzé também. E provavelmente esse parasito que começou a contaminar humanos na África chegou no Brasil. E quando chegou no Brasil, fomos nós que contaminamos os macacos do Novo Mundo. Então, o que Quer dizer, os macacos daqui não tinham esse parasita, eles não tinham. Fomos nós, humanos, que passamos para eles. Então, existe uma resistência, embora a malária por Plasmodium simium em humanos seja de fato um terceiro tipo de malária zoonótica, ou seja, que passa de uma espécie, como hospedeiro de uma espécie para hospedeiro de outra espécie, se chama zoonose, de fato é isso, uma foi Knowles, outra foi Cynomolge, outra é o símio. Embora seja isso, a nossa, na verdade, o que se diz é que possivelmente, até que se prove ao contrário, o simium, na verdade, é o vivax humano, e não o contrário. O vivax se adaptou lá. Nós estamos em curso de sequenciamento de todo o genoma do Plasmodium simium. Se ficar claro que o simium é outra espécie, nós podemos dizer que nós temos 7 espécies de plasmódio causando malária em humanos. Se não ficar claro isso, nós podemos dizer que são 6 espécies e que causam 7 tipos de malária em humanos. Então esse é um aspecto bastante importante. Foi uma pesquisa que a gente desenvolveu com, na verdade, vários grupos, né? Inclusive grupos estrangeiros. Tem um inglês que trabalha na Universidade de Nagasaki e tem um indiano que trabalha na Caltech University na Arábia Saudita. Então é um grupo muito grande, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Centro de Primatologia de Guapimirim. Poderia ser uma mutação? Esse parasita que nós transmitimos para o macaco ao habitarmos o país, ele poderia ter
sofrido uma mutação nos macacos e agora, nesse retorno aos humanos, estar se comportando de forma diferente, estar com estrutura diferente? A mutação é um processo relativamente pontual e ele pode gerar evolucionariamente um parasito bem diferente. E para que ele vire uma nova espécie, ele tem que, nesse processo evolucionário, sofrer outras modificações. Então, a mutação não tornaria ele uma outra espécie de parasito, né? Mas, certamente, nesse processo, aconteceram várias mutações, e tanto que isso, quando a gente analisa um determinado alelo é uma possibilidade para um locus, ou seja, um local do cromossomo. Então, vamos dizer, no grupo sanguíneo ABO, AB0, eu tenho aquele locus AB e tenho as possibilidades alélicas A, B ou 0. São diferentes alelos. Mas eu poderia ter mutações para esses alelos, não é? Então, quando eu analiso diferentes loci do cromossomo, eu vejo a quantidade de mutações, isso me dá um indicativo do quão antigo é o parasito. Então, isso me permite, de certa forma, saber em que sentido houve a migração. Se foi do homem para o macaco ou do macaco para o homem, por exemplo. Tá certo? Então, é muito claro que o parasito que infecta o macaco veio do homem. Agora, esse parasito que está no macaco e que hoje começou a contaminar o humano, houve alguma adequação nesse meio tempo? Não tenho certeza. Mas houve fatores facilitadores, o homem na floresta, tanto que aquela situação de surto que houve de malária em 2015 em várias municipalidades aqui do estado do Rio, ela foi controlada. Nós não estamos mais em surto epidêmico e nós voltamos a ter casos esporádicos, embora um pouquinho acima do que tinha naquele tempo. A importância de manter controle e procurar eliminar a malária é porque há um risco, né, de que ela retome a área de abrangência dela, que já foi um dia, lá na década de 1930, era endêmica no Brasil inteiro, 6 milhões de casos, né? Isso mesmo. Então, esses 6 milhões de casos foi um médico paraense, Dr. Barros Barreto, que escreveu um livro, Doutrina e Prática da Malariologia, um livro muito bonito, muito gostoso de ler. E esse livro, ele estimava justamente, isso é uma estimativa, né? Que houvesse 6 milhões de casos para uma população de 40 milhões de habitantes. Então, 15% da população tendo crise de malária, né? Essa situação se modificou completamente quando a Organização Mundial da Saúde resolveu erradicar a malária. E a gente estava, assim, vamos dizer assim, bastante bem impressionado com as medidas que já haviam sido propostas e alcançadas com a vacina contra a varíola. A varíola é, na verdade, o único exemplo de doença erradicada no mundo. O que é erradicação? É quando a doença é erradicada do mundo e não há necessidade mais de nenhuma medida de controle. Por exemplo, nós estamos eliminando o sarampo, a poliomielite, com essas terríveis recaídas que nós tivemos por várias razões, inclusive por... Não adesão à vacina. Não adesão e uma maldita campanha anti-vacina, que reflete só a ignorância de humanos e burrice também, né? Porque a gente já tem elementos para se informar e é mais ou menos do mesmo quilate, eu considero, de achar que a Terra é plana. É disso que nós estamos falando. Mas, enfim, nós então, voltando, visávamos erradicar a varíola porque tínhamos uma ferramenta poderosa, que era uma vacina horrorosa, aliás, né? Suja, você jovem não pegou isso, mas eu tomei vacina contra a varíola e todos os colegas da minha idade, e era uma coisa era uma pústula que causava, porque era a varíola da vaca. Foi uma das descobertas do século XVIII, é que justamente a varíola da vaca protegia cruzadamente contra a varíola humana sem causar a mesma doença. Então ela causa o negócio da febre, uma pústula e tal. Ativa o sistema imunológico, mas não causa doença. E ele tem uma resposta que é específica o suficiente para ser contra a varíola, mas não é específico o suficiente para ser só contra a varíola da vaca. Então com isso a gente consegue. Muito bem. Isso causou um otimismo grande nas autoridades internacionais e nós começamos a pretender erradicar outras doenças, e a malária foi uma das primeiras, porque ela tem um custo em termos de saúde pública, social, muito grande. Então, visamos a erradicação. E o que nós queríamos? Nós estabelecemos que as estratégias para fazermos isso era
buscar e tratar os casos. Então não tratava só o sujeito que chegava no hospital ou no posto de saúde, a gente ia nas casas, fazia gotas pessa, ou tirava uma gotinha de sangue para examinar no microscópio e ver se ele estava doente, e tratava. Chama busca ativa. Se o paciente vem a você, chama de busca passiva. Isso é uma busca ativa. Você vai até o paciente ou até a família e vê todo mundo que está e trata todo mundo. E com isso, com o diagnóstico rápido e o tratamento imediato, reduzia a chance daquela pessoa transmitir. E essa medida, de fato, a outra era o combate ao vetor. Então, o combate tanto na forma larvária, usando coisas inseticidas, ou mesmo óleo de Paris, que tapa, vamos dizer assim, cria uma películazinha, não deixa a larva respirar, e a forma lá dos inseticidas borrifados e tal. E a gente conseguiu, então, diminuir muito. Em muitos países a gente conseguiu diminuir a ponto de eliminar. Nós tínhamos malária na Europa, nós tínhamos malária nos Estados Unidos, no México, na Itália, na França. Nós tínhamos malária nesses lugares todos. Você imagina que é muito mais fácil lutar contra o mosquito num lugar onde as condições não são bem favoráveis para ele, né? O mosquito não vai sobreviver na temperatura baixíssima do inverno. Então, a gente de fato conseguiu, e no Brasil foi um deles. Meio que ficou lá na região amazônica. Amazônica, que é aquela região quente, úmida e de difícil controle. Eu digo que é o homem que invadiu a casa do mosquito agora, não é a situação da dengue que o mosquito invadiu a casa do homem. O homem está lá dentro da floresta. Então é muito difícil. Como é que eu vou? Então as obras de engenharia sanitária, praticamente antes dos inseticidas, eliminaram a malária todo o estado do Rio. Era uma área, a Baixada Fluminense era uma área tão importante em termos de malária quanto o Vale do São Francisco ou a Amazônia. Então, nós conseguimos tirar desses lugares todos. Mas lá pelas tantas a gente viu que não era a mesma coisa lutar contra a malária na floresta ou na região urbana. Na África, na savana ou numa região em guerra, em fazendas com enorme quantidade de outros animais nas quais os mosquitos podiam picar, ou num lugar onde só o homem estava exposto. Então, houve em 92, sim, em 56 houve esse marco importante que foi a proposta do OMS de erradicar a malária do mundo. Em 1992 houve uma outra reunião muito importante, que é a reunião interministerial de Amsterdã, que foi assim: a Organização Mundial da Saúde chamou todos os ministros da saúde de todos os países onde havia transmissão. E aí conversou e disse assim: olha, nós não vamos erradicar do jeito que a gente está indo, que estava indo tropeçando muito, porque as dificuldades eram muito grandes, inerentes a essa diversidade. Em 99, no Brasil, tem uma história relativamente folclórica, assim, que um dos vice-presidentes da Fundação, Oswaldo Cruz, depois se tornou presidente, na época o nosso ministro da Saúde era o ministro Serra. Ele procurou o ministro Serra e disse: ministro, o senhor vai ficar conhecido como o ministro da malária. E o ministro Serra teria virado para ele e disse: mas por quê? Ele disse assim: porque nunca teve tanta malária. Ele ficou assustado no nosso país, nunca teve tanta malária. E ele então chamou uma outra reunião desse tipo, só que com os governadores dos estados onde tinha transmissão. E bateu na mesa e disse: eu quero que caia 50% em 2 anos. Sabe o que aconteceu? Caiu. Caiu. Isso mostra que tão importante quanto as ferramentas é a decisão política, igualzinha da OMS. Nós temos a vacina contra a varíola desde 1796, mas foi a OMS criar um programa global, ao qual aderiram inúmeros países, na verdade todos, e utilizaram a obrigatoriedade da vacina antivariólica, que erradicou a varíola do mundo. Erradicou. Ela está em 2 laboratórios, ou em 2 países. Não tem mais varíola no mundo. E não tem risco de voltar, a não ser que alguém reintroduza. Para fazer isso com um parasito ou com um outro vírus, que a gente continuava tentando e teve várias baixas agora, mas temos que continuar perseguindo. A sustentabilidade das ações é, sem nenhuma dúvida, o aspecto mais importante, eu diria que tão importante, não sei se mais, do que as ferramentas. Eu te disse que em 2 anos nós tínhamos 50%. Vou te falar 2 coisas. A primeira no Brasil, dramática, foi que de 99 a gente saiu de 600 mil casos. Em 2003 nós tínhamos menos da metade disso. Em 2005 nós tínhamos 600 mil de novo. Isso mostra, de novo, a questão da sustentabilidade. Não é incomum. Tem artigos científicos que contam do risco, chamam a atenção para as autoridades sanitárias do risco da reintrodução e do ressurgimento da malária de zonas onde ela foi diminuída pelo relaxamento das medidas. É muito comum. O argumento, o segundo ponto para o qual nós chamamos a atenção do corpo técnico permanentemente é o risco do relaxamento, porque ele não ocorre no nível central. Nenhum dos nossos colegas, eu tenho total
proximidade, interação e admiração com os colegas do Corpo Técnico do Programa Nacional de Controle de Malária. E não se trata disso no nível central, mas se trata no nível da execução, que é nas prefeituras. A prefeitura, se ler errado, que está melhorando e que pode, portanto, relaxar, ele vai voltar, Fátima. E isso a gente sabe por publicação científica. Isso está relatado exaustivamente, não é só no Brasil, no mundo todo. E no caso do Brasil, há o risco de voltar no país inteiro, né? Vou te contar um número. Nós temos 808 municípios nos estados da Amazônia, eu te falei, da Amazônia Legal, a área de transmissão. Desses 808, 37, só 37, concentram 80% da malária do Brasil. No caso dessa malária que mata, são só 14. 14 dos 808 concentram 80%. E eu sou favorável a que hajam medidas muito mais duras com quem não está fazendo o trabalho de casa. Porque o que se diz, e muitos deles dizem, verbalizam, infelizmente de forma, eu diria que cínica, né? Não é uma crítica geral e sem freios e sem reservas a prefeitos da Amazônia. Não se trata disso. Mas a gente já ouviu prefeitos que disseram a gente tem a malária que a gente precisa, porque com isso recebe o dinheiro para o controle da malária. Ora, se deixar de receber, eu acho que a gente tem, inclusive, que, e pode, e deve, rever, inclusive, a questão da distribuição do recurso. Ele fez o trabalho de casa, quem sabe a gente desvia esse recurso para a educação, para uma outra coisa, para o município que foi muito bem. Ele tem que ir muito bem. O Brasil, como ele atendeu as metas dos objetivos do milênio, a malária, o controle da malária, é o 6º objetivo do milênio proposto pela ONU no ano 2000. Muito bem. As metas para 2015 eram de redução de 75% da transmissão. O Brasil reduziu 76% até em 2014. E mais, eu te falei que em 2005 não tinha o mesmo número que 2000, ou seja, a gente teve que reduzir de 2005 a 2015, 10 anos. Reduzimos em 9. O que mostra isso? Que nós podemos fazer. Que a gente sabe fazer. E quando a gente bota a mão e a gente assume o compromisso e respeita o compromisso, a gente faz. Então, eu acho que tem que haver esse compromisso geral de todas as entidades, não só sanitárias, mas políticas, públicas, de que a gente pode eliminar a transmissão de uma doença que causa morte e sofrimento, sobretudo. E quando não causa morte, causa sequela? Uma das preocupações nossas é que a malária, uma das formas complicadas dela, na verdade, 1 a 2% das malárias causadas pelo Plasmodium falciparum, que é aquele que explica 90% da malária mundial, mas só 10% do Brasil, tá certo? Muito bem, 1 a 2% desses casos tem malária cerebral. E a gente descobriu que essa forma grave da doença, mesmo quando o sujeito não morre, ele pode ter sequelas variadas, cognitivas, de vários padrões e de naturezas diferentes, e intensidades diferentes. E depois a gente começou a perceber, inclusive no Brasil, que crianças com malária não grave também tinham danos cognitivos e têm um menor desempenho escolar. Isso é dramático, porque é uma doença que a gente sabe tratar e, sobretudo, prevenir. Então eu acho que é preciso que haja um esforço coletivo das autoridades sanitárias do país, mas, sobretudo, toda a população, para que a gente combata isso que é uma praga no nosso meio. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Dr. Cláudio. Obrigado, Fátima. Muito obrigado pela sua entrevista, muito boa, e agradeço aos nossos telespectadores. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.